Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado tem o Monarcão, fumando como sempre, olha lá, que lixo de gente. Lixo humano. Cancela o Monark. Me cancela. Vamos conversar hoje com a Zoe Martinez. Obrigado por vir aí, Zoe. Eu que agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui, eu sou uma grande fã, já vim no Oh, Vênus. legal, obrigado. Sim. Aí eu falava, tá faltando Flow, não me convidam pro Flow. Pronto, Até que resolvido. Resolvemos. Obrigada, gente. Mas obrigado mesmo por ter aceito vir aí. Eu quero conhecer um pouco mais da sua história e entender um pouco mais do pessoal que mora em Cuba e tal, né? Então, mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é a LTW Consult. A LTW Consult, que é uma empresa muito foda. O que eles fazem? Eles cuidam do teu dinheiro. Eles não... Cancela o Monark, já. A LTW Consult é uma empresa legal. O que eles fazem? Ó, se você tiver dinheiro na poupança, saiba que é um grande erro. Não rende nada na poupança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar da poupança. Mas aí você tem um outro problema. Onde você vai pôr, né? Se tava na poupança, você claramente não sabe onde pôr. Mas ainda... Fala a verdade. Não é mentira. Então, pô, tem a solução para você. Entre em contato com LTW, @LTW Consult no Instagram, ou ltwconsult.com.br, que lá você vai ter o acesso a uma plétora de informações sobre investimentos e coisa e tal. Eles também pegam na tua mão e te indicam o melhor lugar, tá bom? Então vai lá. Se tiver dívida, você pode entrar em contato com eles também, que eles sabem negociar a dívida como ninguém. Tá bom? Eu acho que eu vou entrar em contato, porque eu tô querendo aprender a investir. Tá na poupança o negócio? Tá em uma menos pior. Então, Mas eu não quero fazer propaganda, é um banco. tá bom, Rende um pouco mais que a poupança. tá bom. Eu tenho certeza que a LTW consegue te ajudar pra ficar um pouquinho melhor do que esse banco aí. Menos pior? Um pouquinho menos pior. Tipo a política brasileira, não tô brincando. Então é isso. Vai lá na LTW e manda ver. Outra coisa, a gente tem membros. Se você virar membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente dá uma coisa nova, diferente pra vocês. Ó, que legal. Estamos colocando ali um Lego Nintendo Entertainment System, que é Lego, não é realmente um Nintendo, mas é da Lego Dealers, pra você montar, ficar bonito na tua casa. Tem um headset Kraken pra ficar bonito na tua cabeça, e você ouviu vários sons Da bonitos. Razer, obrigado, Razer. Valeu, Razer. E tem também o gift card Nintendo R$100 da nuvem. Então você pode gastar R$100 em jogos da Nintendo. Deve dar pra comprar, tipo, meio jogo. Desculpa. É que os jogos estão caros hoje em dia, infelizmente. Mas isso não é culpa da nuvem, né? É culpa da indústria dos games. Valeu, nuvem! Obrigado pelo gift card. 100zão é dinheiro também, né? Clica ali pra clicar pra participar e ganhar. É isso. Tá bom? Tem as mensagens. As mensagens. Quais são as mensagens? As mensagens são... Caralho, tu tá bem, cara? Eu tô meio aéreo hoje, eu falei pro Jean. Não falei? Eu também. Ó, só no energético aqui pra ver se eu acordo pra vida. É foda. Você tava trabalhando já hoje, né? Lá no Morning Show, então já... O dia hoje Já foi fica cansativo. tenso. Eu também tô cansado de ser cancelado na vida. Aí eu estou aéreo. Bem-vindo. Bom, então é isso. Vai lá, vira membro que é foda e tem as mensagens. É verdade, tá nas mensagens já. Manda 10 mensagens aí, que é o nosso limite. 400 Sparks é o preço delas. 20 segundos de áudio e vídeo é o que você pode mandar. Dá pra aparecer sua cara nessa telona gigantesca aí. E você vai falar com a nossa audiência e perguntar o que você quiser, tá bom? Manda pra gente. Se quiser mandar uma propaganda, são 50 mil Sparks. Única propaganda que a gente faz no final do episódio, dá pra mandar um minuto de áudio e vídeo. É isso, basicamente. É isso. Tem figurinha? Tem emblema hoje? Eita! Caraca, Gostei, lá. cara, isso é novo, né? Ai, que legal. Bandeira de Cuba e do Brasil. É. E o código pra você resgatar esse emblema aí é Cubanita. Olha lá. Pô, esse eu gostei desse cara. Qual que é o nome desse cara aí? Esse é o PH Freitas. PH Freitas. Gostei, mano. Gostei. Ficou profício o traço. Ficou muito legal. Então, se quiser resgatar esse emblema, o código, o Igor já falou. Cubanita. Só nas próximas 24 horas, depois não vai dar mais. É. Só precisa criar uma conta no nosso site de graça, tá? E é Não isso. precisa ser membro, não. É isso, é isso, já. É isso. É isso. Cubanita. Bom, tu falou que faz 10 anos que tu já tá no Brasil, né? 10 anos, graças a Deus. E, cara, como é que foi essa saída de lá? Foi dramática? Foi como? Foi igual a maioria das saídas das famílias em Cuba, né? Separação familiar.
Começou em 2005 com meu pai é engenheiro em telecomunicações e eletrônica. Ele ocupava um cargo alto na empresa estatal onde ele trabalhava, para você ter uma ideia. Ele tinha acesso à internet em 2005. Caralho. Era proibido, era crime, né? Cubano ter acesso. E meu pai tinha porque ele trabalhava com isso e era um dos chefes, né? Mas ao contrário do que todo mundo fala e acha, a gente não tinha uma vida de rico. Era uma vida menos miserável. Então, quando você ocupa um cargo como o que meu pai ocupava, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba. E quando você entra, aí esquece, você nunca mais consegue se desligar e sair do país. E meu pai não queria isso. Aí foi quando... Ele tem família brasileira, meu pai, a ascendência dele é libanesa. E há muito tempo atrás, eles migraram. Uma parte foi para Cuba, o avô dele foi para Cuba. Outra parte para o Brasil, Venezuela. E aí, essa família brasileira, a prima dele fez uma carta oficial convidando meu pai para passar umas férias aqui no Brasil, 3 meses, que era o máximo que um cubano podia ficar fora de Cuba. E aí, depois de muito trabalho, porque não foi fácil ele conseguir a autorização para sair, ele veio para cá de visita e deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu com 5 anos na época. Minha mãe estava quase dando à luz. Ele veio em julho, agosto e novembro. Minha mãe deu à luz a minha irmã do meio. E aí, eles ficaram 4 anos separados. Meu pai ficou aqui no Brasil. Ele pediu asilo político depois de estar 1 ano aqui no Brasil. E deixou minha mãe lá grávida. Aí, depois de quase 4 anos, ele consegue tirar minha mãe de Cuba. Como que vocês se mantiveram sem ele lá durante 4 anos? Minha mãe, meu tio, irmão dela, mandava coisas para ela vender no mercado negro. Roupa, essas coisas. Que o governo, ele finge que não vê essas coisas, mas ele sabe o que acontece. E é bom para eles porque faz essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como que funciona esse mercado negro? Isso é interessante. Eu imaginei que existiria alguma coisa, né? Porque... Pessoas que têm família fora recebem roupas, sapatos. E é tranquilo deles receberem? Recebem pelo correio? Como que eles fazem isso? Sim, porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Eles sempre ganham de alguma forma. Entendi. Eles recebem para a pessoa passar esse pacote para dentro da ilha, entendeu? Entendi. Mas Ou pessoas que trabalham sei lá, onde tem carne, essas coisas, em indústria, roubam e vendem no mercado negro também, entendeu? Entendi. Só que aí você não sabe a procedência, nada. A gente não sabia de onde saía o frango que minha avó, meu avô compravam para manter a gente em Cuba. Cara, isso é muito louco, porque assim, você tá me contando coisas que pra mim eram fábulas, sabe? Eu achava, eu sabia, quer dizer, já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você tá me falando, uma cubana que viveu lá e que tem família lá, isso é assustador até. Mas tipo, não poder sair de Cuba... Eu falo isso, que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, pra mim acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da realidade aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, é isso que os cubanos passam. Atualmente, o cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e, geralmente, quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora tá mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente... Entendi. Por exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil depois de quase 4 anos. Consegue tirar minha mãe de Cuba. Eu e minha irmã ficamos com os nossos avós. Eu com 9 anos na época e minha irmã com 3. E aí minha mãe vem para o Brasil, vai direto para a Polícia Federal e pede asilo político, porque como eles são casados, meu pai e minha mãe, ela tinha direito a lei de refugiada também, igual meu pai. E aí minha mãe fica no Brasil, engravida nesse período, uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito, e realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro, assim, R$5 no bolso, por exemplo. E minha mãe fica sabendo que tá grávida. Aí foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro para Cuba para nossas filhas lá conseguir, né, comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas. Mas aí acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída, ter uma irmã brasileira. Aí depois de quase 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com 5 anos e volta a me ver com 12. E a gente conhece a nossa irmã caçula brasileira, juinvilense, Santa Catarina, com quase 3 anos. Aí, resumidamente,
Essa é a história da minha família. Então tua família daqui tinha que mandar dinheiro pra lá pra vocês poderem comer. Pô, mas lá não é o comunismo, não é todo mundo come? Como é que Não, funciona? não. A igualdade lá é de miséria, só que tem uns mais miseráveis do que outros. Aí minha avó, ela comprava uma caixa de frango, quando tinha, não era todo mês que tinha, por mês, pra gente. Aí a gente comia frango todos os dias. Uma coisa chique comer frango em Cuba. Eu não podia reclamar. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Aí eu comia carne vermelha, porque em Cuba é proibido. Você vai pra cadeia, 20 anos por matar uma vaca. Sério? É. Caralho. Eles falam que é porque não tem pra todo mundo. Sei. Mas pra família do Fidel não falta, com certeza. É, imagino Nem pra que família não. do Dias-Canel, Raul Castro. Aí é isso. Caraca, que absurdo! Nossa senhora, dessas daí, esse lance de não poder comer carne vermelha porque não tem pra todo mundo é foda. Sim. Você ficou em Cuba, então, de que idade a que idade, mais ou menos? Eu nasci em Cuba, fiquei até os 12. Então, 12 anos ali de... Qual que outras... Tipo, qual foi um dos maiores choques que você viveu quando você teve essa mudança de vida, de vir pro Brasil, assim? Parece uma coisa fútil, mas uma coisa que me marcou muito e cubanos que eu conheço no Brasil também, tipo, foram marcados por isso. O mercado. Quando eu entrei no mercado. Até hoje eu fico tonta. Eu entro no mercado... Eu procrastino a minha ida ao mercado, porque eu fico tonta, de verdade. Tem muita variedade. E aí eu fico tipo, ai, o que tem que pegar não sei o quê? Então minha mãe que vai, meu pai que vai. Eu odeio ir no mercado por isso. Então ver essa variedade, essa quantidade de comida, de papel higiênico... Papel higiênico. produtos de limpeza, tudo isso. E outro choque foi a liberdade. Liberdade, né? Que depois eu vi que não era tanta em sala de aula, mas é bem melhor que Cuba. Que aluno podia levantar a mão e falar, mas professor, e questionar o professor. Com educação, tudo. Como eu que é em olhava Cuba? assim, não pode. Como que a sala de Cuba, todo mundo quietinho, se alguém falar você alguma tem coisa... que dar amém pra tudo que... E o que acontece se um moleque rebelde em Cuba começa a aprontar? Prejudica teus pais. Os pais são chamados na escola, aí já ficam de olho, aí o pai pode perder o emprego, a família ser perseguida, tudo isso. Sério? Eu já fui chamada de contra-revolucionária em sala de aula, porque eu não queria dar um dinheiro lá pra MTT, que é um negócio de Cuba, lá, pra ataque americano, uma coisa assim. Eu falei, eu não quero dar. Eu tinha 7 anos, 8 na época, 6 ou 7. Eu era uma criança. E eu falei, não quero, eu quero esse dinheiro pra comprar uma pizza. E aí a professora incentivou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. Caralho, é bem Coreia do Norte esse negócio. Até hoje eu lembro disso. Até Sim. hoje... Então até os professores, eles são usados como massa pra doutrinar as crianças. Sim, claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Cienfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? Como que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa? Aula de história era imperialismo yankee, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos, do imperialismo, da exploração yankee, essas coisas. Então, por exemplo, Estados Unidos, eu tinha muito medo dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus, inimigos, né, de Cuba. Então, eles fazem desde criança a tua cabeça, né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba, era um ícone, né, da música, Célia Cruz, Orixás. Atualmente é muito pobre culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula. Não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade nenhuma. Não, é só aquilo. São máquinas, né? Entendi. Eles te programam para repetir, obedecer. E aí tá, aí tu chegou no Brasil com 12, tu estudou Direito, não é? Tô terminando direito. Tá terminando Direito. E tem uma luta aí pela liberdade, É minha pela principal democracia, essas coisas. Mas como é que isso... Como é que você virou Zoe Martinez? Foi em 2010, quando eu tinha 16 anos, foi no impeachment da Dilma, no ensino médio. Uma professora de direita falou, você é tão esclarecida, você, assim, não parece ter a idade que você tem, sabe? Eu sempre fui de ter amigos mais velhos, tipo, meus amigos 60, 40 anos. Nunca gostei muito das pessoas da minha idade. Eu falo que eu sou uma jovem com mentalidade de idoso. Uhum. E aí a professora falou, você se expressa tão bem, porque você não abre uma página no Facebook falando sobre as suas experiências de vida em Cuba. Aí fiquei pensando, falei, quer saber? Eu vou abrir. Principalmente porque o Brasil estava vivendo um momento histórico, né? O impeachment da Dilma, do petista. E aí eu abri essa página. O brasileiro não gosta muito de ler, né? E eu escrevia textos sobre Cuba antes, com Fulgêncio Batista, depois com a tomada do poder do Fidel e tal. E aí, 10 curtidas, sou conhecidos que curtiam.
Até que um dia uma professora falou que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Claro, com a aposentadoria do Brasil, que aqui não é muito, né? Aposentadoria de professor, mas em Cuba é muito dinheiro, porque lá o dinheiro é desvalorizado, a moeda oficial de lá. E eu fiquei tão irritada com isso, eu sempre fui muito esquentada. Mas com a idade a gente aprende a ficar mais moderado, né? E eu gravei um vídeo muito estressada. Meu, vai pra Cuba, só não citei o nome, né? Você gosta de ir lá, vai pra lá, mas com dinheiro de cubano mesmo, pra trabalhar como cubano, entendeu? E eu postei, me falaram, não posta, que tá muito agressivo. Eu falei, quer saber, eu vou postar. Eu postei, viralizou. O professor Olavo de Carvalho começou a me acompanhar. Foi a primeira pessoa da direita, assim, conhecida, que começou a acompanhar meu trabalho. E aí, começaram a chegar pessoas. Eu ganhei de 5 mil, fui para 10 mil seguidores, 15 mil, numa noite. Isso tu novinha. Isso, com 16 anos. E aí, os seguidores pedindo, fala sobre a saúde, sobre a educação. E eu fui entrando nesse meio, e eu não sabia onde que eu tava entrando. Eu só ia gravando. Tava no ensino médio, fazia... eu era estudante de teatro no Wolf Maia. Caralho! E aí eu continuei com a minha vida. Aí eu comecei a dar palestra, aí fui para Brasília, aí fui para os gramados do Congresso, pediram impeachment da Dilma. Aí eu conheci várias pessoas que hoje são até políticos, sabia aqui, vocês conhecem nos gramados do Congresso, Alan dos Santos. E foi aí que eu me inseri nesse meio e nunca mais parei. Eu acho que o meu chamado de vida mesmo, sabe? Falam que quando eu falo de liberdade, tudo muda. Assim, a minha forma de falar, tudo. Falam, nossa, você fala tão bem sobre isso. Então, eu acho que é meu chamado de vida defender a liberdade e alertar os brasileiros sobre como os perigos, né? De você ir perdendo a sua liberdade aqui, outra aqui. E quando você vê, você já está numa ditadura. E aí, para sair, meu amigo, olha Cuba. 60 anos até hoje não conseguiu se livrar disso. E imagino também porque a galera lá tá tão doutrinada que eles provavelmente nem enxergam as mazelas, né? Mais ou menos. A internet agora, o Cuba perdeu o apoio da Argentina, né? A Argentina tá falida. Venezuela não tem dinheiro. Brasil financiava através do Mais Médicos com o Bolsonaro, né? Acabou cortando. E aí Cuba ficou assim, como que eu vou me sustentar, entendeu? E aí foi pro turismo. E o turista entrando precisava ter internet. E também, com o cubano que tem família fora, eles conseguem dinheiro porque o familiar fora coloca a internet para o cubano. Então, meus avós, por exemplo, eu coloco internet para os meus avós no celular. E aí a ditadura acaba ganhando. Então, com esse acesso à internet de uma parcela da população, o pessoal tem acesso à vida das pessoas em outros países. Sabe qual e aí começaram a né? comparar, entendeu? Opa, mas isso aqui, por que eu não tenho isso? Ou por que eu não posso falar isso e eles podem? E isso foi uma das causas que levou às manifestações de julho. Tô por fora dessas manifestações. O que rolou? Nossa, foram muito grandes. As pessoas se jogaram pra rua pedindo liberdade abaixo da ditadura. E muitas pessoas foram presas, outras condenadas sem o devido processo legal. Alguém Menores morreu? de idade tiveram assassinatos? Algumas pessoas. Que a gente sabe, algumas pessoas. Outros estão presos até hoje, outros estão desaparecidos. Menores de idade foram presos. Tem uma menina, que eu compartilhei o relato dela, de menor de idade, que foi levada para a delegacia. 3 policiais obrigaram a tirar a roupa. Ela teve que fazer agachamento na frente deles para eles verem que não tinha nada nas partes íntimas. Que ela podia ter guardado alguma coisa. Então, a gente vê que é um país sem leis, né? Onde as pessoas pedem mudança de governo e não têm o direito de pedir isso. Sendo que os donos do país são as pessoas. E não quem está no poder no momento. Só que numa ditadura não funciona assim, né? O dono do país é o ditador. Caralho. E o povo tem que servir a eles. Mas pelo que você está contando, até que tem um otimismo pairando aí, né? Porque tem a internet chegando, tem agora esse comparativo sendo feito na cabeça dos cubanos. Isso, querendo ou não, vai implantar um sentimento de frustração, indignação cada vez maior que talvez antes não estivesse ali. Mais ou menos, porque foram 2 dias de manifestações. Depois eles conseguiram controlar muito bem. Colocaram um exército nas ruas, a ditadura está armada até os dentes, né? Graças à antiga União Soviética, que mandou muita arma para Cuba, e o povo está desarmado, tá? E outra coisa, eles tiraram a internet esses 2 dias. Deixaram as pessoas sem luz.
Então, dificulta muito, né, a comunicação com outras pessoas via internet. Aí dificulta para você marcar uma manifestação. As manifestações que acontecem aqui no Brasil, 90% é marcado pela internet, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook. Então, dificulta muito o contato com as pessoas quando cortam, né? Só que agora, dia 15 de novembro, parece que eles estão se organizando e vão para a rua de novo. Isso me deixa feliz, por um lado, porque eu vejo que o povo realmente não voltou a dormir, estão acordados e querem se jogar para a rua, mas, por outro lado, me deixa preocupada e com medo, porque eu sei que outras pessoas vão perder a vida, ou vão desaparecer, ou vão ser presas injustamente sem o devido processo legal. Isso é bizarro. Tá falando que você coloca a internet pros teus avós lá, é isso? É. Eles não podem só botar a internet no celular deles? É que eles não têm dinheiro, né? O problema é dinheiro, então. É, Mas se você tiver dinheiro, você consegue acesso à internet hoje em dia em Cuba. tem que pagar, mas é caro. Por exemplo, você não pode pagar por um plano mensal. É por crédito. Então, outro dia eu fui colocar, faz um tempo já, R$1.000, entendeu? 8 GB de internet. Caralho! Tipo, é uma coisa É muito caro. absurda. Para quem mora nos Estados Unidos é mais barato, porque é em dólar e tal. Para quem tá aqui no Brasil, tem que fazer a conversão e tudo mais. Mas é muito caro. Meu plano de internet aqui no Brasil é de R$100 e poucos no celular. E dá para o mês perfeitamente. Sim. Mas para o cubano, não. E a internet é muito ruim mesmo. Quando eu converso com minha avó, assim, por câmera, meu Deus do céu. Chegou a Parece voltar que lá é alguma vez? 2G, 1G, sei lá o que é, né? Eu acho que pelo fato dela ter pego o exílio, a família dele ter pego o exílio, eles Tu não podem pode voltar, nem né? voltar, né? Não, eu posso... Você pode? Assim, pelo que eu falo na internet, eu não sei se é muito seguro. Sim. Não Real. parece ser. E eu não tenho muito interesse em voltar. Eu não quero, pra quê? Sabe? Entendi. É, De alguma Já forma eu tô conseguiu dando sair meu de lá, dinheiro né? pra ditadura, né? Porque eu faço turismo e tudo. E eu não sei se eu me sentiria confortável voltar e ir pra Varadeiro enquanto o povo tá na extrema miséria, sem liberdade, entendeu? Sendo censurado. Eu acho um pouco de hipocrisia. Quem vai pra lá, fecha os olhos para o que o povo comum né, passa e vai pros resorts, né? Porque o cubano não tem acesso a essas coisas. imagino. Uma das coisas que a galera fala muito sobre Cuba é que a medicina lá é super avançada e tal. Como que foi na época que você morou lá, com seus 12 anos, quando você ficava doente? Uma das coisas que levou o povo para a rua, além da falta de liberdade, da censura, é essa questão da medicina. O coronavírus está descontrolado em Cuba. Pessoas todo dia, até agora, morrendo. E eles tentam disfarçar, abafar, entendeu? Ah, não, 1 caso, 2 casos. Não, realmente está morrendo muita gente. Outros que estão morrendo em casa porque não podem ir para o hospital, chamam a ambulância. Tem relatos que eu também coloquei na minha rede de uma mulher que ligou e falou assim, olha, não lembro se era irmão, marido, alguma coisa assim, era familiar. Tá morrendo aqui em casa, tá sem ar, preciso de uma ambulância. A ambulância chegou quando ele já estava morto e demorou mais de 6 horas para o carro fúnebre levar o corpo. Então, todo esse descaso. Opositor não recebe atendimento no hospital. Idosos dormindo nos corredores, no chão do hospital, porque não tem leito, sem oxigênio. Então, tudo isso fez com que o povo se jogasse para a rua para pedir dignidade, porque um turista é melhor tratado do que o cubano, tanto que tem um hospital para cubano e tem um hospital para turista. Entendi. Tem E o essa. cubano não pode ir nesse hospital pra turista. Não, Mas só- se tiver dinheiro, talvez possa. Não. Não pode? Só turista. É porque é uma Caralho. forma deles venderem para o mundo, né? A qualidade da medicina cubana. Entendi. Caralho, cara. Parece, sei lá, um inferno esse lugar, cara. É, não parece muito legal É um mesmo. inferno. Imagina, É um imagina. inferno. Imagina, tu vivendo num lugar onde tu não pode falar, tu não tem- Imagina eu vivendo em Cuba. Imagina, não tinha, já tava E eu? morto, já tava morto. Eu Isso. já estava morta. Com as coisas que eu falo aqui no Brasil. Não, e eu tô trabalhando agora como comentarista. Então, para mim, é uma realização muito grande. Porque eu venho de um país onde eu tinha que reprimir todas as minhas ideias, meus pensamentos. E chegar aqui, poder trabalhar num veículo de comunicação e ter a liberdade para expressar o que eu estou sentindo, o que eu defendo, as bandeiras que eu defendo. É uma coisa que eu nunca pensei quando saí de Cuba. Então, está sendo uma grande realização para mim. Estudar fora da escola lá em Cuba é uma possibilidade? Tô dizendo ler livros que
a gente consegue facilmente aqui? Não, Tipo- só tem livro de marxismo. É? Só tem livro marxista em Cuba. Eles fizeram questão de queimar, jogar fora todos os livros de outros assuntos. Quando o Fidel tomou o poder, eles jogaram tudo fora. Como é que alguém defende isso, cara? E, assim, eu... É porque não vivem lá, nunca foram, ou se foram, eles foram para a parte dos turistas. E o marketing, né, em cima da Revolução Cubana é muito grande. Entendi. Eles vendem uma realidade completamente diferente da realidade do cubano, de que nasceu, vive lá. Eu já escutei de um amigo meu que veio aqui, inclusive, o Rafael, falando sobre uns caras do Instituto Mises, talvez, que tem uma biblioteca descentralizada. Eles ficam uns livros na casa de um bagulho assim, meio, sei lá, Idade Média, escondido. É. Umas paradas Eles têm assim. uns tráfico de livros lá. Tráfico de Muito livro. Isso eu não Foda. estava sabendo. Eles traficam outros livros, várias strange de livro. Agora pode ser mais fácil, né? Porque tem mais gente entrando na ilha e tudo, eles podem entrar com esses Faz livros, muito tempo né? que já tem muita gente que as pessoas estão podendo entrar. Foi desde que cortou mais médicos, essas coisas? Foi. Aí a Argentina faliu, a Venezuela também acabou o petróleo, acabou o dinheiro. Foi nessa época, assim. Foi em 2014. Entendi. Uma coisa assim. Mas quando tava em Cuba, não era assim. Era bem fechado. Mas é porque aí tinha os amiguinhos que financiavam, né? E como é que foi pra tu ir parar na... Porque assim, você ficou famosa com 16 anos, falando as paradas que tava rolando em Cuba, tá? E aí foi por isso que tu foi estudar Direito? Eu comecei a estudar Direito porque desde criança a minha família achou que eu ia fazer faculdade de Direito porque eu sempre tive muita opinião. Eu sempre quis opinar sobre tudo e eu tenho muito senso de justiça. Então eu saí do ensino médio e minha primeira opção era jornalismo e depois Direito. Aí eu passei na faculdade de Direito e falei, vou fazer Direito. E aí eu tô na faculdade de Direito, mas o que eu quero seguir é carreira de comentarista mesmo. E graças Entendi. a Deus já tô meio que encaminhada. Já tá encaminhado. Tá lá no Morning Show, né? Tô no Quanto tempo Morning você Show. tá participando lá? Tô há um mês e pouco. E como que surgiu esse convite? Cara, começo do ano, eu fui convidada pelo Emílio, do Pânico, Pânico. Emílio Surita, para ser entrevistada. Nunca tinham me chamado, assim, na Jovem Pan. Ele se interessou muito, ele viu vídeos no TikTok e tal, e foi muito com a minha cara. Aí me chamou, eu fui numa sexta-feira, ele falou, olha, no almoço da sexta, eu quero você na segunda também, vindo no programa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui na segunda. Aí depois disso, só quando estourou o negócio de Cuba, em julho, me chamaram de novo, pode vir? Aí eu falei, olha, tô cheia de entrevistas, todo mundo querendo e tal, e me chamaram 1h30 antes. Eu falei, quer saber, eu vou, porque eu sempre tive muita consideração, eu sempre gostei muito. Eu já fui assessora da Bia Kicis, e uma das principais metas, assim, né, nessa área que eu estava atuando, jornalista, imprensa, assessora de imprensa, era levar ela na Jovem Pan. E até então ela não tinha dado nenhuma entrevista. Meu objetivo era levar ela. Quando eu levei, eu falei, yes, chorei, e ela, calma só e tal, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Eu sempre fui muito com a cara da Jovem Pan, sempre foi minha meta, eu quero Jovem Pan. E aí, quando estourou o negócio de Cuba, eu fui de novo. E aí o Emílio falava, Tutinha, contrata essa menina, ela é muito boa e tal. E eu, Tutinha, vamos ver e tal. Até que um dia, em julho mesmo, minha amiga tava num jantar comigo, um casal de amigos e tal, falaram, manda mensagem pro cara. Falei, claro que não, gente. Que isso? Não vou incomodar ele no WhatsApp mandando mensagem pedindo emprego. Aí meu amigo, o Sandro, conseguiu o contato do Tutinha, pegou meu celular, falou, escreve isso aqui. Aí eu mandei uma mensagem super descolada pra ele e tal. Sei que o seu celular é top secret e tal. Mas eu quero uma oportunidade, tô voltando pra Brasília, queria saber quando que eu começo na PAN. Falei desse jeito, pra me programar. Aí ele respondeu, olha, vamos ver, vou ver alguma coisa, vou pensar em alguma coisa. Eu falei, olha, ele foi educado, mas eu acho que não vai rolar nada. Aí um mês depois, menos de um mês depois, ele me manda mensagem falando, você pode vir pra São Paulo pra gente conversar? Eu morava em Brasília até então, né? Eu passei 3 anos em Brasília. Eu falei, olha, posso? E vim pra São Paulo. Aí ele fez a proposta, falou, pro Morning Show. Aí, meu filho, era uma mistura de emoção, assim, é uma realização muito grande estar lá. E tá sendo muito, muito incrível. Tô debatendo com gente de 40, 30 e poucos anos, eu tenho 22, então tô aprendendo muito. E também tem um espaço onde eu posso falar sem censura.
Eles realmente deixam falar à vontade. E agora a gente vai pra TV, na quarta-feira. Maneiro. É. Mas tu não abandonou as redes sociais também, né? Não. Eu continuo com meu Instagram, meu YouTube, continuo normal. E agora na Jovem Pan também. Eles não cortaram nada. Eles me deram liberdade total pra... E o que tudo. tu tá achando falando nessa questão de liberdade? No Brasil, você estava acostumada com Cuba, né? Que era uma bosta, como você falou. Mas Brasil, aparentemente, tá tendo alguns problemas na questão de liberdade. O que você tá achando sobre isso? Preocupante. Eu gosto muito da filósofa Ayn Rand. Ela viveu sob um regime igual ao meu, né? Comunismo e tudo, na Rússia. E ela tem uma frase que fala assim, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, essas pessoas que estão ignorando o que está acontecendo, a censura que está acontecendo, podem ignorar, ok, mas as consequências virão. E não são nada boas. Eu falo que a censura, ela sempre começa de um lado. Começou do lado dos conservadores. Depois que eles conseguem controlar todos esses conservadores, eles partem para o outro lado. E depois a ditadura está instaurada. Então, não pense que é só um cala-boca aqui, um cala-boca aqui. Não. Começa assim, cala a boca você, depois calam todo mundo. E é muito preocupante, me preocupa muito o caminho que o Brasil tá tomando em relação a isso. E a mídia apoiando. Nossa, apoia pra caralho. Pois é, em Cuba aconteceu isso, eu já falei isso várias vezes. Da Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba, e apoiou o golpe do Fidel. Ia contra tudo do Batista, inventou crimes, colocou crimes nas costas do Batista, mais de 20 mil pessoas que eles noticiaram que o Batista tinha matado. Era mentira, porque o dono depois confessou, porque quando o Fidel tomou poder, ele traiu o dono da revista. Foi assim, é assim que o comunista agradece, traindo. Tomou poder, fechou a revista, deixou o cara na rua, e aí ele foi para Venezuela, se exiliou na Venezuela, e uns anos depois se matou. Aí deixou uma carta confessando que eles tinham inventado coisas a respeito do Batista para fazer com que o povo apoiasse a Revolução do Fidel. Entendi. E aí se matou porque não aguentou com o peso na consciência. Então, essas revistas que apoiam o que está acontecendo agora, essa censura, aguardem porque vai chegar nelas também. Eu vejo muitos conservadores reclamando sobre censura nas mídias sociais. E eu queria que você, já que eu imagino que você conhece as dores deles, explicasse pra galera por que eles dizem que as mídias sociais estão censurando o ponto de vista deles. Porque a direita, os conservadores, vão contra tudo o que está... Mas de que forma? Tipo, como que eles analisam, veem que eles estão sendo censurados? De que forma está acontecendo Meu Deus, o Terça Livre, por exemplo, começou desmonetizando o canal, depois fecharam o canal, bloquearam as contas do Alan dos Santos. É assim que eles agem. Eles começam a desmonetizar porque aí você perde a tua fonte de renda. E aí como você vai se sustentar? De alguma forma tem que ser. Então, eles começam assim, o Terça Livre fechou as portas. Imagina, um veículo de comunicação. É mais muito que isso, ele vai ser preso, né? 2021, pleno século XXI. Agora eu não sei, porque realmente esse é um tópico meio complexo e tortuoso, porque o Alan dos Santos, ele é um cara que é polêmico e às vezes ele fala umas paradas que ele não tá falando como opinião, entendeu? Tipo, pode ser a opinião dele, mas ele tá usando o foda é que eu não entendo muito o porquê realmente os caras estão querendo prender. Qual que é o que ele realmente fez? Opinar. Mas foi só opinar? Ou ele, tipo... Opinião. Porque existem algumas coisas na liberdade de expressão que a gente tem que regular. Por exemplo, você não pode ir num teatro, num cinema e gritar fogo! Com tudo... Isso é crime. Você está usando a sua voz, está sujeito de expressão. No Código Penal já prevê, entendeu? Sim, sim. Injúria, calúnia, difamação. Tirando isso, outro jeito deles fazer para calar a boca das pessoas é censura. Mas não é injúria, nem calúnia, nem difamação que eles estão usando para prender Mas aí ele. é censura. Oi? Aí é censura. Fora Não, isso, mas é é justamente- censura. Então, não, mas eu tô perguntando, não é isso que eles estão usando hoje em dia? Não é isso que eles estão usando. Então, eu realmente não sei, Por ignorância exemplo, você minha. falar, O que eles estão usando? Qual que é a prova cabal? vão contra a vacinação obrigatória, por exemplo. Eu não sei se é isso, porque eu já falei que isso que pessoas eu estão morrendo sou- por isso. Entendi. Entendeu? E eles estão falando real isso. A pessoa não é contra a vacina. A pessoa é contra a obrigatoriedade, mas só por falar isso... Eu falei já pessoa isso algumas vezes, nada aconteceu comigo. Tipo, já falei que sou contra a vacinação Por obrigatória. enquanto, por isso que eu te falo, começa com umas pessoas, depois
Entendi. Entendeu? É Vai bom, tu contra é cancelar todas. todo dia. Eu sofro represárias todo dia pelo que eu penso, mas eu acho que essas represárias que eu estou sofrendo até O agora Roberto Jefferson, por exemplo. são Não legítimas, concordo no sentido do jeito de- que ele faz as coisas. Não concordo, não faria igual. Mas qual o crime que o cara cometeu? Criticar o STF? Criticar Renan Calheiros? ele falou que tinha que tirar os O caras na CPI? bala, né? Tá, mas ele tirou na bala? Sim, Aí que sim. tá. Mas você não Quantas pode... pessoas chamam o Bolsonaro de genocida? O que acontece com essas pessoas? Eu não sei, eu posso Entende? estar enganado, Por exemplo, mas... a live do Bolsonaro, Aham. quinta-feira, que falou aí do AIDS e tal. Ele não tirou da cabeça dele. Ele leu no jornal. Vários jornais colocaram essa notícia. E nenhum dos jornais foi censurado. Agora o Bolsonaro leu e o leitor que é censurado. Não é quem escreveu a matéria do jornal. É o leitor que é censurado por ler, reproduzir a matéria que tá lá no jornal. Entendeu? Bom, o que falaram sobre esse negócio do Bolsonaro, ó, eu não tô falando que eu concordo em Sim. tirar o material da rede, até porque eu acho que isso é achar que todo mundo é burro e não sabe ter uma informação e ter um raciocínio crítico sobre Sim. essa informação. Mas parece que esse jornal que o Bolsonaro escolheu para ler é um jornal que é conhecido por espalhar mentiras, entendeu? Tipo, ele falou que era um negócio da vacina que dava autismo, um negócio assim, entendeu? Sim. E é foda, porque quando o presidente usa umas fontes totalmente duvidosas pra falar alguma coisa que pode até ser verdade, porque eu vi que saiu em vários, saiu até na Forbes, Exame um estudo também. que pode, Exame. tipo, não é que a vacina causa AIDS, entendeu? É pelo contrário, é que se um dia você for exposto ao vírus da AIDS, transando ou de qualquer outra forma que dá pra ser exposto ao vírus da AIDS, caso você estivesse vacinado, há uma possibilidade que a doença avance mais rápido ou você tenha mais chance de se contaminar na exposição. Foi o que eu vi Sim. na notícia da Forbes. Uhum. Agora, é meio problemático o Bolsonaro talvez falar que o... Não toma vacina porque senão a AIDS vai te matar. Tomar vacina da AIDS. Não, mas entendeu? se ele fosse contra a vacina, ele não estaria dando dinheiro para comprar vacina. Entendeu? Até o final do ano, agora 2021, tá previsto 600 mil, né? 600 milhões de vacinas? Cara, eu também não sei. Não- Tu sabe, Jean? Eu tenho o número aqui, mas é O Jean 600 e alguma coisa. Então, Então, assim, ele tá comprando. Agora, uma coisa eu acho que ele errou em falar isso na live. Errou. Eu acredito que ele tem... E já que os meios de comunicação não dão a devida atenção aos feitos do É o quê? governo... Tá, 600 milhões de 600 vacinas. milhões, De até doses. 2021. Até o final de 2021. Então, tá investindo. Entendeu? Até lá, acho que com esse tanto aí, tá todo mundo imunizado. E quem não quiser se vacinar tem o direito de não se vacinar. Tem o direito de escolher. Sim. Defendo muito isso. A liberdade de se vacinar ou não. Esperar mais. Entendeu? É. Agora, sobre o Bolsonaro, a live dele. Os meios de comunicação não dão espaço para ele falar sobre os feitos do governo. Então, ele tem que aproveitar o engajamento que ele tem, que é muito. No Instagram tem milhões, mais de 10 milhões de seguidores. Ele tem que aproveitar essas redes dele para falar sobre os feitos do governo, sobre o que ele está fazendo, sobre o trabalho dele, dos ministros dele. E não para entrar nessas polêmicas, porque ele dá munição para os inimigos. Daí eu concordo contigo. Eu Concordo também. contigo. Entende? Então é desnecessário, um desgaste desnecessário. Sim. Mas ele tem liberdade para fazer isso. Eu também acho Ele- que ele devia ter Se liberdade é pra bom ou fazer ruim, isso. não sei. Mas ele tem que ter a liberdade de falar. Eu não acho que ele... Assim, eu acho que ele tem que ter a liberdade de falar. Eu acho que ele tem que... Todos nós, na verdade, não é só ele. Todos nós. O Alan, todo mundo. Sim. Ter responsabilidade... Assim, falei um bagulho. Então agora eu me responsabilizo por isso que eu falei. Se em algum momento esse bagulho que eu falei aí for provado que é uma mentira, pô, é importante também que eu... Porra, caralho, isso daqui é uma mentira. E não usar aquele mesmo argumento de novo, de novo, de novo. E também, eu acho que assim, eu teria muito cuidado se eu fosse, sei lá, o Alan ou o presidente, eu teria muito cuidado de rever as fontes das paradas que eu tô falando. Tá ligado? Porque, exatamente, pode ser usado como... não, assim, falando politicamente, pode ser usado como munição contra mim politicamente. E Sim. eu sendo um cara desse, não é algo que eu quero. Claro. Né? Concordo, Sim. concordo. O problema é o YouTube vir e tira a live do Bolsonaro do ar, entendeu? E a desculpa é...
A fala mentirosa dele vai causar mortes. Tem uma ligação muito rápida que o pessoal fala entre falas e mortes ali, que é tipo, tá bom, por mais que eu concorde que certas coisas que a gente fala podem influenciar pessoas a tomarem decisões que podem não vir a beneficiar elas na vida delas, ok, isso aí é meio que é da vida, né? Sim. Mas falar que, pô, logo ele falou uma merda e logo correlacionar, tipo, 4 pessoas morreram por causa da merda que ele falou, tipo, 4 pessoas que a gente nem sabe quem é, imputar um crime numa fala, eu acho que é meio perigoso. As pessoas agora estão falando que falar coisas é igual assassinato, entendeu? Tipo, opa, será que a gente não tá dando um pulo meio alto aí? Será que a gente não tá desvirtuando o que é a fala de alguém? Tipo, eu não sou a favor de um político mentir, tá ligado? Mas se fosse prender todo político que mentiu, não tinha um preso sobre... Porra! E esses jornais, o Exame, por exemplo, esses dias foi que editou essa matéria que é de 2020. Então, errou e não se retratou. Entendeu? Que é então, importantíssimo se retratar, pelo amor de Deus. Mas não se retratou. E tem o problema máximo, que é toda vez que você quer regulamentar o discurso, as opiniões das pessoas, você quer falar, algumas opiniões podem e outras matam. Quando você começa a falar isso, aí você acaba caindo no problema. Ok, vamos supor que a gente concorde com esse argumento que minha opinião mate. Eu não concordo com isso, mas estamos num negócio abstrato aqui agora. Como que a gente vai coibir isso? Sim. De que forma a gente coibir isso? Temos que apontar, então, aquele que julga tudo que é dito e naquele julgamento ele descobre se aquela fala matou alguém, hipoteticamente, sim ou não. E se ele matou, hipoteticamente, esse cara tem que ter o poder de alguma forma dar uma repercussão negativa para a pessoa que falou essa opinião assassina, entre aspas. Beleza, quem que é esse cara? Quem que é o cara que tem o poder de julgar todas as opiniões que são emitidas na internet? O STF. E a gente tá vendo o perigo que é dar todo esse poder pro STF, né? Porque todas essas prisões arbitrárias e tudo é devido a que as pessoas foram jogando tudo pro STF e aí o poder foi ficando maior, e agora eles são o que são hoje, né? O problema é que também... Eles mandam e desmandam no país, gente. Como uma estudante de direito, como é que tu vê aí essa parada? Eu falo que, às vezes, eu me pergunto, pra que eu tô fazendo direito? Porque quem devia ser o guardião da Constituição é o primeiro que é o desrespeito. A gente vê aí desrespeito todos os dias com as leis no Brasil. Cria a lei, tira a lei, segundo a conveniência deles e dos Manda políticos. prender. Manda prender. Esse negócio de você ter um Manda inquérito... soltar, o que é muito pior. Solta. Olha aí, a gente tem um bandido, condenado, pré-candidato. E com muita chance de ganhar. E com muita chance de ganhar. Pior. O mais assustador. O cara que fala que vai regulamentar a mídia. Os veículos de comunicação se tomar o poder. Mas esse lance dele, esse lance de... Vamos dizer que o Lula ganhe. Tu acredita mesmo que a gente entra numa de comunismo? Porque eu sei lá, eu não acredito. Não acho que a gente não tá nem perto de chegar num... A Venezuela era assim também. As pessoas davam risada. 2009, as pessoas riam. Haha, comunismo, tá louco. Olha o que aconteceu. Argentina. Tá num buraco total. É que o Brasil é um país de importância geopolítica tão maior que a Venezuela que eu acho que ou o mundo não ia deixar. Fora a gente tem muito mais empresas e tem muito... Eu acho que a gente é um país diferente da Venezuela. Gente, pelo amor de Deus, a Venezuela era o país mais desenvolvido. Mas nossos vizinhos aqui eram o mais desenvolvidos de todos. Eles só faziam petróleo. Mas muito petróleo, dá muito dinheiro, pelo amor de Deus. Mas eu acho que, tipo, se for comparar o Brasil com a Venezuela... Não sei, o Foro de São Paulo tá ganhando muito espaço e as pessoas não falam sobre o Foro de São Paulo, né? E todos os governantes, né, partidos que fazem parte do Foro de São Paulo estão conseguindo poder, né? Bolívia, Cuba... Ele foi criado quando o socialismo na América Latina estava enfraquecido. Tinha caído a União Soviética e tal... E Cuba precisava, de alguma forma, continuar se mantendo aí, né, no poder. E aí o Lula, o PT ficou quase 14 anos no poder. Então, todos esses países, esses governantes que fazem parte do Foro de São Paulo, de uma forma ou de outra, estão conseguindo entrar no poder. A Argentina voltou com o mesmo governo, a Venezuela. Mas eles ficaram 14 anos... E aqui eles estão querendo. O Lula foi solto, não foi à toa. Foi para ano que vem. Não, com certeza. Então o circo tá armado. Com certeza. O circo tá armado. Isso eu não tenho dúvida. Mas assim, eles ficaram 14 anos no poder, porra. Se fosse para instalar um comunismo, instalava, né? Por isso que eu acho que eles não conseguem.
Mesmo se eles quisessem, eu acho que Não eles sei, não o conseguem. Lula é porque eles não esperavam que o Bolsonaro ia ganhar em 2018. Foi uma surpresa para todos. E eu acredito que eles não vão deixar isso acontecer de novo. Perder o poder mais uma vez. Entendeu? Foi Será? uma coisa muito inesperada. Eles Porque estavam a muito Dilma- confiantes, mas a 14 Dilma anos de saiu PT. numa boa. Ah, não, vai Mas você acha continuar, que o vai nosso exército continuar. ia comprar o PT? O exército. Porque pro PT realmente fazer isso, ele tem que- tá tomado Pelo PT? pela esquerda. Tem muito infiltrado. Sério? Eu vejo o exército Tem. máximo Bolsonaro, assim, aquele meme das mãozinhas, tá ligado? Não, só porque tem alguns Bolsonaro, militares exército. no governo, isso não fala. Alguns? Isso não Todos? fala. Mas tem muitos que... Alguns saíram porque... Né? Deu aí... Mostraram a verdadeira fase deles. Entendi. Bom, eu não tô por dentro das politicagens do exército, pra ser sincero. Mas assim, eu sinto também que o PT, o Lula e o Bolsonaro, eles se alimentam um do outro no Eu quero ir sentido... depois. Pode ficar à vontade, se quiser. Eles se alimentam um do outro no sentido que, porra, eu sou anti-Lula. E o Lula, eu sou anti-Bolsonaro. E eles se alimentam. Tanto que no movimento que teve aí pro impeachment do Bolsonaro, o PT não quis se meter. E me parece, assim, é bem claro pra mim, pelo menos, uma manobra política ali, porque se perde o principal antagonista, se o Lula perde o principal antagonista, que é o Bolsonaro, ele se enfraquece politicamente, porque ele vai ter que disputar com outras pessoas. Então, assim, tu enxerga também que eles se alimentam um do outro, assim, pelo menos pra fomentar uma votação mais expressiva pro ano que vem? Ou eu tô viajando? Não, pode ser. Faz sentido o que você falou. Pode ser que realmente eles se alimentem um do outro, mas eu acho que a pauta conservadora, ela cresceu muito nos últimos tempos. E vai muito além de ser contra a PT. Isso Vai mundialmente, contra- a pauta Exatamente. Eu acho que conservadora. vai contra a esquerda no geral. PSOL, PSDB, PSDB. O brasileiro acordou. Antigamente era PSDB, o PT. Não, no fundo é a mesma coisa, né? Eles iam jogando a bola. Agora. Então as pessoas, com esse crescimento do conservadorismo, elas perceberam que, opa, peraí, é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que essa onda Bolsonaro, né, vai muito além disso. As pessoas realmente querem uma mudança que com o PSDB e com o PT não tiveram. Porque, no fundo, é a mesma coisa. A gente vê que quando precisam se juntar, eles se juntam e sempre é pro mal, né? Então, não são tão inimigos como parece, né? Pois é. PSDB e pois PT aí. Então, isso daí, na verdade, pra quem tá olhando assim com um pouquinho mais de atenção, é claro de verdade que é tudo a mesma coisa. E assim, mas o lance do Bolsonaro, eu sinto que a gente teria uma chance melhor se pro ano que vem a gente não tivesse um segundo turno Lula e Bolsonaro. Eu acho que a gente tinha uma chance melhor de... Quem? Esse que é o problema. E o Sérgio Moro, o que você acha dele? Ninguém gosta de traidor. Você acha que Ele é foi traidor? uma grande decepção pelo jeito que ele saiu do governo. Fez um teatro e provas e não sei o quê. Cadê as provas? Nada. Não mostrou nada. Só vazaram aquela conversa do Bolsonaro com os ministros e só reafirmou, né, o que é o Bolsonaro, que é uma pessoa sincera, que fala palavrão mesmo. E é isso. Não mostrou uma prova, Sérgio Aquilo não é Moro. prova de nada, realmente. Não é prova, mas é Entendeu? prova de uma coisa. E ele vai se juntar com o Dória. Tá, mas é prova de uma- Anota o que eu tô escrevendo. Ele vai se juntar com o Dória Tá. pra tentar derrubar o Bolsonaro. E você vê aí que é tudo da mesma laia, entendeu? Mas acho que é a prova de uma coisa. A prova é que o Bolsonaro queria mexer na Polícia Federal de uma forma que o Moro não concordava. Gente, o Bolsonaro tá na Constituição. Ele tinha como colocar o chefe da Polícia Federal. Eu Tá? sei, mas ele é falou- direito mas- assegurado na Constituição. Com certeza. Que Mas ele se falou- teve interferência na Polícia Federal, a culpa é exclusivamente do Moro. Porque o Moro era quem mandava na Polícia Federal. E não ficou uma coisa provada a respeito disso. Não, Cadê uma prova? é que, tipo, Ai, que grande. quando o Eu Bolsonaro... gosto daqui que eles me alimentam. Quando o Bolsonaro... Você queria ir no banheiro também. Eu quero. Vai lá, a gente continua. Você quer terminar um raciocínio? Não, depois a gente continua. Pode ser. É? Pode horrível sair assim ficar mesmo? segurando. Aham, sim. pode total ir. E o pessoal de boa. De boa. A gente vai... trocando Eu vou assunto trocando aqui, ideia trocando aqui com o Monarca. Isso, esquerda sai ali. aqui à esquerda. Onde eu tava A mesmo? gente tava falando que o Bolsonaro mexeu no... Então, a única coisa que me preocupa realmente nisso é que
Bolsonaro realmente queria mexer em cargos de superintendência da PF. E teve também uma conversa com eles dois, onde houve uma promessa do Bolsonaro ao Moro que ele ia ter carta branca para fazer o que quiser. Eu acho que a grande parada do Bolsonaro é que, em geral, se decepcionou, né? É mais uma parada de, porra, o cara não ia fazer, ia acontecer, não ia ser anti não sei o quê, anti-centrão, caralho. Sim. Só que o grande problema é que não dá pra ser anti-centrão num país como o Brasil, com o sistema que tá instaurado aí. Né? Você precisa fazer algumas concessões. Mas é que, tipo, se você... Acho que você fazer essa concessão é tipo vender alma pro diabo, entendeu? Você acha que você vai fazer essa concessão pra ganhar o jogo, mas na verdade, a partir do momento que você fez a concessão, você perdeu. Caralho. Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que é assim que funciona. E eu acho que pra grande parte, quer dizer, pra boa parte da galera que elegeu o Bolsonaro no sentimento anti-PT, pra eles meio que já era, né? Eu acho que já era. Vou perguntar pra Zoe o que ela pensa sobre algumas coisas, mas teve muitos elementos na presidência do Bolsonaro que dá pra ver que ele não tá se agindo anti-sistema. Que ele tá meio que agindo perpetuando o sistema. Tipo, teve o negócio da Lava Toga, né? Que teve uma assinatura que tinha que ser um senador que assinar. O senador que podia coisar, né? Podia decidir ou não era o Flávio. E ele votou pra não ter Lava Toga. E também tem o lance tem até um bombonzinho. A defesa uma das tuas pautas principais é também a defesa da democracia. Sim. Né? Cara, tu não te assustou um pouco aí o 7 de setembro, que é outra Red Bull? Eu quero, please. O terceiro, hoje eu não durmo. Valeu. Ou não, ou isso daí é tudo... O quê? O lance do 7 de setembro, um problema ali com a democracia. Descumprir as decisões do O Moraes. Bolsonaro? Não descumpriu nada até agora. Pelo contrário, o único que tá cumprindo, tá quietinho, né? É o Bolsonaro. Quietinho? O resto, quietinho, meu. Bolsonaro quietinho. tá quietinho? Continuam batendo nele e ele, né? O único que cumpre a lei é o Bolsonaro. O único democrático que se provou democrático é ele. O STF aí continua mandando prender, o Renan Calheiros, abuso de poder, desrespeitando as pessoas na Renan CPI. Calheiros é difícil pra caralho também, né? Sim. Puta merda. Olha o naipe do cara, entendeu? Aí vai uma médica como a doutora Nícia, por exemplo, e é obrigada a ser esculachada, maltratada, entendeu? Vendo seu nome jogado na lama por causa desses energúmenos da CPI. Essa doutora aí é uma que a galera já refutou há um tempo aí? A captacloroquina? Não, essa daí é outra. É outra? É. Tem várias que foram, né? A doutora Nícia é uma, ela do Einstein e tal. Isso aqui é gelo? É gelo. É gelo. Tem pegador ali? Tem ali. Tem o pegador aí. O que você acha do... Você acha que o presidente realmente tá agindo antissistema na sua maioria das suas decisões? Porque... Antissistema como não respeitando as leis? Não. Antissistema como anti-establishment. Não, total. Você acha que Total, ele tá... total. É porque eu vejo algumas posições dele que, sinceramente, não me parecem anti-establishment. Quais? Por exemplo, a escolha do PGR não parece uma escolha anti-establishment. Mas sabe? aí ele percebeu, no primeiro ano ele não fez nada, o Bolsonaro, não conseguiu aprovar nada. Ele percebeu que sozinho não se governa. Infelizmente, no Brasil, ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir fazer uma limpa geral. Começou em 2018, mas é só o começo. Vai levar mais 20 anos aí para limpar o estrago do PT. Então, não pode com seus inimigos se junte a eles, né? Então, ele teve, sim, que entrar, né, e se associar aí com o Centrão e tal, para conseguir passar algumas reformas. De nada adianta eleger o Bolsonaro e não conseguir aprovar uma reforma importante para o país. Você não sente que ele não aprovou nenhuma reforma muito importante? Mas aí não é só ele, né? Não, mas Como é que ele não é um ditador... Entendo, mas é que ele vendeu a alma dele pro Centrão e mesmo assim não conseguiu o que queria. Será que ele queria Algumas realmente as reformas coisas, né? ou era outra coisa? Claro que ele queria essa Não, reforma. eu até Isso acho é que ele super queria. importante para a pra ele. reeleição dele. Mas será que era o que ele óbvio. mais queria quando ele abriu a perna pro Centrão? E se não foi isso, o que foi? Tem uns filhos aí se fudendo, né? Tem um filho que está sendo investigado. Sim, verdade. O Flávio. Exato. Está sendo investigado e eu defendo isso. Tem que ser investigado mesmo. Porque eu sou anticorrupção, anti tudo.
real, para qualquer dos lados, entendeu? Eu não sou a favor de corrupto. Até agora nada provado. Rachadinha é crime, na sua opinião? Sim, é crime. Beleza. Só pra... Tentam normalizar. Ah, mas no Rio todo mundo é normal, é atípico, não ter. Não, é crime. Tem roubo, é crime, com certeza. Não se compara com o do PT, obviamente, né? Que saquearam o país. Mas com certeza, é crime. E sou favorável ao que tem que ser investigado. Ah, perfeito. E aquele lance lá que o PT mandou fazer um porto em Cuba, não é? O Porto do Mariel. Bilhões foram gastos, né? Isso a gente sabe muito bem pra que é isso, né? Eles vão pagar de volta? Pra que Negociar. funciona? Que nada! Esse porto serve pra quê lá em Cuba? Olha, falam que é pra tráfico, mas eu não tenho documentos pra provar. Caralho! Então, Porra. sim, mas a ditadura cubana mexe com tráfico. Ah, faz sentido. Mexe com tráfico. No livro do ex-guarda pessoal o guarda-costas do Fidel, ele amava o Fidel, tanto que toda a família foi embora, ele foi o único que ficou em Cuba pela lealdade que ele tinha com o Fidel. Até que um dia ele ouviu uma conversa, sem querer, do Fidel com traficante. E foi aí que o mundo dele desabou e ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, longe da minha família, dando a minha vida por um cara desse. E aí ele fugiu, foi preso, porque pegaram ele tentando fugir, e depois que foi solto, conseguiu fugir de vez para os Estados Unidos e escreveu um livro. Ele já morreu, mas o livro é sensacional, recomendo que... Como é o nome do livro? A Vida Secreta de Fidel, se não salvo engano. Tem que ver em espanhol. Em espanhol. A Vida Secreta de Fidel. E aí, ele conta, né, que o Fidel mexia... A Vida Secreta de Fidel. Entendi. As revelações de seu guarda-costas pessoal. Pô, Então... É muito bom. Acho que no Brasil, não sei se tem para vender, mas de fora tem como comprar. E aí ele conta que o Fidel mexia com tráfico. E os filhos do Fidel têm negócios em Espanha e tudo isso. E falam que o Porto de Mariel é para essa finalidade também. Que loucura, né? E também para mandar dinheiro para a ditadura, né? Porque foram bilhões de reais que foram mandados para Cuba. E o Brasil arcou com a dívida. Porque Cuba não pagou. Por isso que eles ficam com esse negócio de embargo econômico. É para justificar o calote que ele dá nos outros países. Cuba, o país é conhecido... O país não, mas a ditadura é conhecida como caloteira. Não pagam. Pedem empréstimos. Não temos dinheiro para pagar à vista, pelo embargo, papapá. Nunca pagam a dívida. Aí o Brasil pagou 2 vezes esse empréstimo aí. Primeiro quando emprestou e depois... teve que, né, arcar com essa dívida. Estamos aqui, estamos na segunda geração da ditadura lá em Cuba? Cara, mais de 60 anos de ditadura. Já passou Fidel, aí o Raul, né, da família, e aí o Díaz-Canel, amigo desde sempre dos ditadores da família. Você acha que um dia abre? Olha, vai ser difícil. Você acha que é só com Revolução Armada? Eu acredito. Só Revolução Armada. Como você vai tirar uns ditadores do poder, meu? E outra coisa, tu tem que ser muito ruim, tu tem que ser muito filho da puta pra caralho pra tu... Ser um ditador? Pra tu ser um ditador, tá ligado? E tipo, assim, foi o primeiro era o filho da puta do caralho. Aí depois foi o irmão dele que era o filho da puta do caralho. Aí agora vem um terceiro irmão, que não é nenhum nem outro, tá ligado? Ele só é um filho da puta do caralho. Então, porra, assim, por isso que eu penso que aqui no Brasil é muito difícil isso daí... Porque tu precisa ser muito filha da puta do caralho pra tu meter uma dessa, sabe? Mas assim, o pensamento comunista eu vejo que tá aumentando, tá crescendo muito aqui no Brasil, me assusta. Muitos influencers que se dizem marxistas, leninistas, com muito seguidor e engajamento nas redes sociais. Então a desinformação é muito grande. E muitos pedem essa ideologia no Brasil. Então eu não acho tão difícil, não. Mas sobre isso, você acha que deve ser assim? O que você acha? O que o PT ganha financiando ditaduras como a de Cuba, Nicarágua? O que eles ganham com isso? Será que não é apoio político, né? Depois pra cá? Parece horrível isso. Tem cubano infiltrado aqui. Por exemplo, no programa Mais Médicos, eles mandavam infiltrados pra cá. Então não duvide que tem infiltrados aqui. No exército na Venezuela tem infiltrados. Cubanos? Sim. Quando tem revoltas na Venezuela, cubanos são enviados para lá para controlar o povo.
E quando tem em Cuba, os venezuelanos são enviados para Cuba para controlar o povo cubano. Então, é assim que funciona. Tem infiltrados, eles têm infiltrados em todos os países, acredite. Caralho. Imagina, então a gente pode... Bom, pelo que tu tá falando, então, é um risco real a gente voltar. A gente passar a ser uma Venezuela. Cara, a gente tá perdendo a nossa liberdade. Você não pode criticar um Uma togado. parada que o Monark ia falar. Como que você chama isso? Quanto ao... Assim, a gente tá falando sobre liberdade de expressão e tal, e ele ia te perguntar sobre os influenciadores marxistas. Que, bom, eu imagino que a tua pergunta ia ser... deixa eles falar, não é? Claro, claro. Eu sou defensora da liberdade. Por mais besteiras e abobrinhas que você fale, você tem seu direito de falar isso. Por mais que seja burra essa ideia que você está defendendo, né? Porque quem é marxista, quem se diz marxista, ou é burro, ignorante ou mau caráter. Não tem outra. Não tem outra. Até uma certa idade, você ser marxista, ok, ai, que bonitinho, igualdade, papapá, liberdade utópica, né? Porque liberdade nunca... liberdade não, é igualdade. Igualdade nunca existiu, nunca vai existir. O ser humano é desigual por natureza. Um melhor que o outro, um com mais possibilidade de crescer, papapá. Sempre vai ter desigualdade. Então, até uma certa idade, você defender igualdade, ok, bonito, que legal. Depois disso, é burrice, é mau caratismo. Acabou. A verdade é que não dá pra... igualdade é... É burrice. Só não chega. Você defendeu uma ideologia como o comunismo, cara, que cala a tua boca depois que os caras tomam o poder. Quem que em sã consciência defende isso? Você tá defendendo que calem a tua boca. Mas é bem isso que a galera tá defendendo hoje em dia. No Twitter tem muita gente que... E pior que muitos deles são jornalistas verificados. Mas é que as universidades estão tomadas, né? Um erro que eu vejo na intervenção militar foi que eles, para governarem em paz, deixaram as universidades, né, para os professores. Então, foi tomado tudo. Desde a época da intervenção militar, as faculdades, as escolas estão tomadas. Então, foi muita lavagem cerebral, foi aos poucos mesmo. A esquerda, ela teve paciência. O trabalho deles foi de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E o que eu falo que a direita precisa deles a paciência também e ir ocupando os espaços como a esquerda ocupa desde, né, 1900 e bolinha aí. Mas tu concorda que a esquerda não é... É um salto lógico também a gente pensar que se a esquerda vai pro poder, a gente automaticamente vira comunismo. Não acho isso. Não acho isso também. Mas o cenário que a gente está vivendo no Brasil se encaminha sempre a uma ditadura. É um pré-candidato falando que vai regular os meios de comunicação, pelo amor de Deus. E aí não é preso. Uma pessoa que ameaça a liberdade de expressão abertamente não é preso. Você acha isso normal? Eu acho. E aí outro que fala, sei lá, vou invadir... Não, aí outro que fala, vou invadir o STF é preso. E outro que... é ameaçar a democracia, querer invadir o STF. Se eu falar, vou invadir o STF, aí é crime, tem que ir preso porque tá ameaçando a liberdade. E agora o pré-candidato que fala que vai regular os meios de comunicação, pode falar isso abertamente e não é ameaça à democracia? Eu acho que os dois podem falar abertamente, entendeu? Se o cara tá insatisfeito com o STF, ele pode falar abertamente. Eu também defendo isso. Sim. Eu acredito que cada um tem que falar o que bem entender o que acredita. Não pode ser crime você falar o que você pensa. Mas a galera quer que seja crime. Não, mas sabe o que é pior? Não é nem crime. Eles querem que seja crime só pro lado... deles, mas vai ser sempre pros dois lados. O pior não é nem a lei. Tem um aspecto dessa parada que a gente não tá olhando, mas que é igualmente importante, é que agora existem grandes empresas que meio que controlam a praça pública digital. Você tem o YouTube, Monopólio. o Facebook, o Twitter, o Instagram, todas essas empresas. É. Hoje, o ser humano interage socialmente, em sua maioria, através dessas plataformas. Portanto, o que acontece de discussão pública, acontece lá. E hoje em dia, eles têm o poder de filtrar o que é permitido estar... Sim. na plataforma deles ou não. E cada vez mais eles estão utilizando esse filtro e fazendo uso de algoritmos para meio que guiar o discurso público para uma direção que eles acreditem que seja melhor para eles ou para a humanidade. Duvido que seja para a humanidade, tá? Mas tem gente que acredita. Mas que é melhor para eles e para o negócio É deles o perigo e tal. do monopólio, né?
Por isso que eu falo que a concorrência tem que aumentar sempre. É. Então, como está concentrado aí entre eles mandam e desmandam. E você tem que Então, se será submeter a isso. Será que pelo fato deles estarem ocupando um espaço público, que eu acho que quando a discussão na internet se torna o principal veículo de discussão pública da sociedade, e eles controlam, eles têm o monopólio desse espaço, será que isso não acarreta em alguma regulamentação do controle desse espaço deles? Talvez, eu acho que talvez seja necessário leis que não vão restringir o que a gente fala, mas sim Garantir que a gente possa falar o que quiser, entendeu? Tem que ter... Uma garantia fundamental, né? Da vida, isso. Exato, mas um não direito existe natural. hoje em dia. Mas não existe hoje, né? Um direito natural. Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, é a primeira emenda. Sim. Entendeu? Sim. E aqui no Brasil, não. A gente tem, inclusive, na lei, crimes contra a honra. E honra é algo totalmente Essa Constituição subjetivo. brasileira, eu defendo que ela tem que ser mudada. Não sei se agora é o cenário ideal. Eu tenho medo. As pessoas que estão aí, né, na Câmara, no Senado, tenho medo de ser mudado. Se decidir antes de mudar uma Mas coisa tão precisa forte assim. ser mudado com certeza, porque tem muitas lacunas. Só de não garantir liberdade de expressão como Então, garantir isso a dá máxima direito de um a direito, várias interpretações. Eles podem interpretar do jeito que eles bem entenderem. E aí tomar as decisões, por mais absurdas que sejam, baseados no que interpretaram da Constituição. Então, ela tem várias falhas, essa Constituição, e com certeza precisa ser mudada. Sim, e a gente está vivendo um mundo que essas empresas agora cada vez mais cerciam a discussão e controlam. Existem muitos criadores hoje em dia que eles têm certo medo de falar certas coisas. Eu dou um exemplo que é bem claro e ninguém pode discordar de mim, porque todo mundo já viu isso. Sim. Muitos influenciadores se controlam para não falar a palavra coronavírus Sim. nas suas palavras. Porque o algoritmo pega essa palavra e corta o engajamento. Por que eles ficam com medo de falar uma palavra? Esse é o poder que as plataformas têm quando eles criam regras que cerciam a opinião de uma forma burra. Falar coronavírus por algum motivo é um flag lá que vai... O Trump perdeu as redes dele, né? E aí o Talibã lá tá com as redes dele intacta, pode falar o que quiser e tudo certo. Aí eles falam um monte de merda nas redes do Talibã. Meu, um ditador mata. O cara mata pessoas, decapita. Mas aí eu defendo que ele tem que ter rede mesmo. Mas aí ele tem a sua liberdade de ir no Twitter, de falar e tudo, mesmo sendo um ditador. Acredito que o Trump tem o direito dele, ex-presidente dos Estados Unidos, Eu eleito. também acho um de absurdo. ter Também a acho rede absurdo dele. terem Até banido hoje o ele não Trump. conseguiu de volta as redes sociais nas plataformas. Eu acho absurdo. Isso É em um 2021 absurdo. é ser banido do convívio social. Exatamente. Né? Tudo acontece na internet, né? Quando É. caiu, foi mês passado que caiu, meu, eu me senti assim, em outro planeta. O que está acontecendo no mundo, né? Sim, A gente fica... não sei viver mais. Exatamente. Tudo acontece nas redes sociais. Até para emprego, muita gente, né, na pandemia, ficou sem emprego e tal, e conseguiu uma fonte de renda através da internet. Então, cada dia tá mais importante na vida das pessoas, né? Essas plataformas. Lá na faculdade que tu estuda lá, a galera se alinha mais com o que tu pensa ou tá mais pro outro lado? Tem cara? muito esquerdista. Entre mais de dinheiro a pessoa é, mais esquerdista. Porque aí não tem noção da realidade. Engraçado, porque Entendeu? eu ouvi um cara falando pra mim que Tem tudo todos de- os direitistas são ricos. Não. Não mesmo. Aqui em São Paulo, uma grande parcela da classe média alta é bolos. Vota no bolos. É assustador isso. Porque eu tenho uma teoria, que essas pessoas que têm mais dinheiro, elas têm acesso à faculdade. E outras mais pobres, né? É mais difícil. Então, as faculdades estão tomadas pela esquerda. A doutrinação é full. Aí eles são doutrinados. E por isso saem da faculdade com essa crença. E também porque muitas vezes não querem que outras pessoas alcancem o que eles alcançaram. E a esquerda é assim, né? Eles querem só para eles. Só concentrar a riqueza neles e o resto que se dane aí pobre. Entendeu? Essa é a minha teoria. Eu vejo muitas pessoas que são pobres e são de direita também. Não, sim, eu conheço muitas, mas aí essas pessoas, elas conhecem uma realidade, né? Que esses riquinhos não conhecem. É a realidade de acordar 6 da manhã para ir trabalhar, ralar, pagar sua própria faculdade. Aí eles não têm tempo para pensar essas abobrinhas. Quem tem tempo é quem é filhinho de papai e mamãe, paga as contas e tem tempo de sentar e pensar essas abobrinhas, por exemplo. Faz sentido.
Tem uma questão dessa parada de direita e esquerda que eu gosto sempre de discutir, porque eu acho que é legal, é interessante como conceito, entender que existem talvez dois polos de pensamentos que são claramente definidos, mas não tem um elemento desse direita e esquerda que me incomoda muito socialmente, que ele acaba dividindo a gente em duas tribos. Entendeu? E a gente acaba falando assim, eu sou de esquerda, eu sou de direita. E a gente começa... Dividir para conquistar. Exato. E a gente começa a criar uma polarização e essa ferramenta só, tipo, deixou de ser positiva como um conceito para elucidar a mente de uma pessoa e começou a ser mais algo que fecha a mente, coloca a pessoa numa caixa, Mas entendeu? quem faz isso é a esquerda. Porque, assim, foram 14 anos de PT, era só a esquerda viva no país e tal, e os conservadores com medo, né? De falar, olha, eu sou conservador, de se assumir conservador. Então, quando começou a acontecer isso, os conservadores começaram a falar, opa, você também é conservador, e começaram a se abraçar, entendeu? E a formar essa família conservadora, começou essa polarização. Opa, são inimigos e tal. Porque o país não estava acostumado a ter dois pensamentos. Era só esquerda, só PT, PT, PT. E isso tinha que acontecer, é normal da democracia. Ter quem pensa de uma forma e quem pensa de outra. Agora, os que eu vejo que são mais radicais são as pessoas de esquerda. Por exemplo, eu vejo mesmo no meu dia a dia amigos que param de me seguir porque são de esquerda e falam que eu sou radical, mas eu continuo seguindo a pessoa. Quem para de seguir são eles. Quem vai lá e comenta no meu post, eu feliz da vida lá, comentando sobre a política, sobre o que eu acredito, vai lá, faz um textão refutando o que eu falei. Eu não faço isso na rede dele, entendeu? Então eu vejo que essa polarização vem mais da esquerda do que da direita. E o radicalismo também. Tudo bem, mas você concorda que tem uma parte da direita que comprou essa polarização e gosta dela? Porque, e isso pra mim é um problema? Porque, tipo, se for parar pra dividir todos os seres humanos em grupos de possíveis pensamentos, eu acredito que a gente conseguiria chegar em mais que duas categorias, entendeu? Pois é, mas é o seguinte, a direita é muito nova no país. É um bebê de colo, eu falo. A esquerda é adolescente, a direita é um bebê de colo. Então, eu acredito que tem que ter esses dois extremos para depois chegar Num consenso. Entendi. Tem que ter um fortalecimento do outro aqui. ponto. Tá frio, peraí. Tá bem gelado aqui. O problema é que vai desligar as câmeras, né? Se esquentar. Dá um casaco pra ela. Pelo menos nas mãos. Meu Deus, tá bem frio. Que essas câmeras são chatas que se não deixar geladíssimo, elas apagam no meio do programa. Sério? Elas superaquecem. Câmera fresca. E aí os convidados têm que sofrer o Gente, inferno toda do hora que eu gelo. te vejo com esse boné, parece MST, juro. Quando eu cheguei botar aqui, eu falei, meu assim, Deus. agora eu pareço você o Sérgio entrevistada Malandro. por MST. Esse barbão ainda, né? Ô, companheiros. Companheira. Não, que eu tenho todos os dedos. Não, companheira. Mas o que vocês estavam falando aí, pô, que eu tava no banheiro? Tava falando da polarização. Da polarização. Eu tava falando o quão eu, às vezes, acho que a gente entra numa discussão que não é positiva pelo fato dessa tribalização dos dois polos políticos. Mas quando era só esquerda, as pessoas não achavam problema, né? Confesso que quando tava rolando esse negócio que era só esquerda, eu era só um moleque jogando videogame, não tava muito interessado. Eu acho que a internet ainda não tava madura o suficiente também. Né? Eu acho que agora as pessoas estão usando o espaço mesmo pra falar. E isso que você falou é interessante, que teve a esquerda, estamos tendo agora uma direita, mas o objetivo é chegar num consenso. Sim. Né? Que é o ideal da democracia, né? Que as pessoas conversem sem chamar fascista, Sim. não sei o quê e tal. A gente conseguir chegar no meio termo ali onde as Professor opiniões... em sala de aula parar de chamar o presidente de genocida, por exemplo. Tudo isso tem que parar. Mas tu Entendeu? concorda que ele tem a liberdade de chamar o presidente de genocida? Em sala de aula, será? Isso influencia. Professor é visto como, né, o rei da sala de aula. Imagina. Mas acho que chegar não e tem falar como um negócio você desse. querer que Eu acredito que essas professores não coisas influenciem quem os tem que alunos. falar é pai e mãe. Mas Cabe à família, o professor tá lá para dar a aula de penso- matemática, português. Por que você acha que o analfabetismo funcional aumentou tanto no Brasil? Porque o aluno vai para a sala de aula, aprende tudo, até invadir prédio com o senhor Boulos, e não aprende o básico de ler e interpretar o que tá lendo. eu acho que o professor não pode colocar como currículo escolar Bolsonaro ou genocida, entendeu? Ser um negócio, tipo, da instituição que ele tá trabalhando. Agora,
Se ele deu a hora do recreio, do lanche, e ele tá conversando com os alunos e quer expor Não, opinião... sala de aula. Eu falei em sala de aula, Não, durante a aula. Tem durante a aula. vídeos. Tem vídeos disso. Não sou eu que tô Mas não inventando. como matéria do colégio, né? Não. Não. Mas Como opinião do tem professor. que ser enquadrado em crime, isso. Ele dá a Considerado opinião dele? crime. Não acho Em que sala deve. de aula. E daí? Do nada. O cara tá ensinando português, vem e fala isso. Eu acho que tinha que ser o direito do professor. Doutrinação. Quando eu tava no ensino médio, o professor substituto chegou lá falando não sei o que de Cuba e tal. Aí toda a sala ficou me olhando assim, começou a dar risada. Aí ele, o que tá acontecendo? Ah, professora, ela é cubana. O cara me olhou, calou a boca e começou a dar a aula. Pra você ver como eles sabem que eles estão fazendo coisa errada. Mas fazem mesmo assim. Mas quando ficou sabendo que era cubana, calou a boca e começou a fazer o que é do trabalho dele. Ele é pago pra dar aula de português, de história. Não é pago pra ficar falando de política em sala de aula. É que se a gente fosse tirar todo professor que tem uma opinião, que dá uma opinião meio bosta durante a sala de aula, esse é o problema. É o mesmo problema Mas da qual a censura. necessidade disso? Não, eu também acho que não é legal. Qual a Eu necessidade? concordo com você. Eu acho que o professor, se for professor de matemática, sentar a bunda e dar aula Pai de e matemática. mãe. Antigamente a escola era um lugar para pai e mãe deixar o filho falar: estão num lugar seguro, onde vão aprender a conviver em sociedade, onde vão aprender português, onde vão aprender matemática, para sair do colégio, conseguir uma universidade e ser alguém na vida. Antigamente era isso. Atualmente não. Atualmente, meu Deus do céu, o que meu filho está aprendendo em sala de aula? Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Os professores querem ocupar um lugar que cabe aos pais ocupar, e não aos professores. Quem educa é pai e mãe. Quem tem que ensinar sobre sexo é pai e mãe, não é professor. Entendeu? Eles querem invadir isso. Eu acho que Igual a Débora Duprá, que defendia, a Débora Duprá, a procuradora, ela falava que estudante, aluno, não é propriedade dos pais, e sim do Estado. Olha que absurdo. Caralho. Olha que absurdo. Primeiro achar E ela que o estudante é perseguia propriedade. conservador. Caraca, isso é bem impressionante. ela perseguia conservador e tudo mais. Então, assim, é um pra absurdo. mim o principal É problema... propriedade de pai e mãe. Não, com certeza. O problema que eu tô pondo aqui não é nem esse. É tipo, eu acho que a gente não pode criar um ambiente onde, por mais que seja burra a opinião do professor, ele não tenha a oportunidade de expressar, mesmo que ele esteja em sala Eu de acho que o aula. principal problema, na verdade, não é o cara expressar a opinião dele, sim impedir que o aluno pense o contrário. Se o professor pega e começa a Tira caçoar nota. de você... aí é um problema. É um Mas problema. é isso que acontece. A gente Não, não, mas pode isso é um ser problema. ingênuo. É isso que acontece. Isso é um problema. É isso que acontece. Isso tem que ser regulamentado do jeito que o professor ele tem que tratar todo mundo igual. Ele não pode cercear a liberdade do aluno de se expressar na sala de aula também. Acontece. Eles vão tirar nota. E aí, como o aluno vai provar que é perseguição política? Tá. Não tem. Aí cabe o colégio, a diretoria, afastar o cara se estiver percebendo, se muitos Já alunos aconteceu isso alguma reclamarem e vez? tal. Nunca. Bom, eu já não sei, mas realmente seria um problema. Ô, tá com dificuldade aí pra abrir o bagulho? Nada, que eu não tava querendo comer ao vivo, mas tô Ué? metendo. Vou comer. Deixa eu ver se Eu tô comendo ao vivo aqui, eu não tô nem aí, pô. Depois já faz no vídeo. A cubana, boa de garfo. Cubano aproveitando que não tá em Cuba. E aí, como tá o chat aí? Muito xingamento? Deve A audiência ter. aqui é esquerdista. Deve A ter, deve audiência ter. aqui de vocês, É minha esquerdista. gente, olha, adoro internet, Mas capitalismo, mas... Mas eu acho muito que esquerda. esse espaço aqui, acho que as pessoas verem... Vamos dizer que sejam esquerdistas. O fato de ter alguém aqui falando algo que é o contrário que eles pensam, eu acho que é muito positivo. No Claro. sentido que, pelo menos, as pessoas vão começar a... Vai ter uma pulguinha atrás da orelha. É isso que eu falo, Sabe? que a direita erra nisso. A direita, ela só fala pro público conservador. Pro público que já acredita, Mas a esquerda defende também. e concorda com as ideias. Eu acho que a Eu acho que a esquerda- direita, ainda fala mais com Eu com também todo acho. mundo que a A gente, esquerda. quando começou o podcast, a gente tinha muita dificuldade de falar com A esquerda vai esquerda. ocupando os espaços. A esquerda vai ocupando os espaços. Mas eles não queriam vir no Flow no começo. A É. gente só conseguia falar com pessoas de direita. Eu achava que isso aqui era esquerdista, o Flow. Cara, eu acho que é Por que só que eu tenho você esse que acha isso. Porque no Twitter, a esquerda vai... Acho que é porque o Monark curtiu um tabaco orgânico. Deve ser por isso que tu achava. Então, eu sou muito defensora disso, da direita falar com outros públicos, e não só com quem já concorda com o que você fala.
Entendeu? Eu não acho que... Eu acho Então eu que tenho esperança que alguém aí que tá me xingando vai ouvir Mas alguma tão fala minha e vai xingando, falar. Cara, aqui tem de tudo. Mas tem de tudo. E o Mas chat vai- da Twitch? Meu, Tem os dois também. tem gente que eu recebo no meu Instagram e fala assim, nossa, eu comecei a te seguir só pra dar risada das besteiras que você postava, mas agora você me converteu, agora eu virei de direita. Sério, sério, tem muita gente assim, e jovem, porque o meu foco é jovem. Eu me sinto muito feliz, foi o lançamento do livro do Constantino, semana passada, e tinham duas irmãs, uma de 12 e outra de 13, me lembraram as minhas irmãs, que minhas irmãs, nossa, têm mais ou menos essa idade, e chegaram, meu, sou tua fã, assisto o teu vídeo, babá. Eu fiquei tipo, meu Deus, uma criança de 12 e outra de 13. Então é uma geração que não está perdida. Eu fico muito feliz com isso, de conseguir trazer informação para essas pessoas, porque realmente... Sim. E escrever livro? Tu quer escrever livro? Eu quero, já estou nesse... Já estou Processo, tá com o providenciando, livrinho. estou Entendi. providenciando. Mas, tá. Eu ia te perguntar se é contando história de Cuba. Sim, vai ter a minha história, mas também um pouco de Cuba antes da Revolução e Cuba durante a Revolução. E também estou querendo lançar um curso. Ele estava bem adiantado, aí eu fiz chamada para a Jovem Pan, agora eu estou me dedicando 100% à Jovem Pan, estudando bastante para me preparar e ser cada vez melhor, né? E aí eu deixei um pouco de lado o curso, mas eu pretendo lançar um curso também. Tu estuda também coisas de esquerda? Sim, claro, para ter como fazer o contraponto e tal, né? Porque Importante. o Morning, as pessoas falam, eu não quero assistir por causa do Joel, o Paulo Matias, não sei o quê, Dória e tal. Aí eu falo, gente, se não tem o contraponto, vira chá de comadre. E é chato pra caramba. Tem que ter o contraponto. E as pessoas não entendem isso. Falam, não assisto por causa do Joel. Meu, o Joel é super importante. Tem que Eu ter acho que esse as pessoas- contraponto. Eu acho que quando você falou que o brasileiro acordou, eu acho que o brasileiro acordou mesmo, mas ele ainda tá meio tonteado de sono. Porque ele não consegue perceber que o que faz a gente evoluir é o diálogo, é a conversa, não é porque eu tô assistindo, qualquer um aí, o Nando Moura. Não é porque eu assisto Nando Moura que eu compro 100% das ideias dele. Eu posso estar vendo aquilo ali, ou como você, lendo livros de, sei lá, marxismo, essas paradas, pra você poder formar sua própria opinião. Aliás, eu tenho uma livraria online. Tem? E ela começou com uma promoção hoje às 20 horas. Qual que é o link? livrariadasoe.com.br. Tem o Capital de Marx, tem livros de direita, Olavo de Carvalho, Constantino. Legal. Então tem vários autores, sociologia, literatura, Machado de Assis. Tem de tudo um pouco. Então quem quiser, livrariadasoe.com.br. Interessante. Foda demais. E tem livro de esquerda lá, né? Tem o Capital. É, o Capital, assim, tem. é o primeiro que Tem ela livro, falou. tem livro de Interessante. esquerda. Claro, pra você combater o inimigo, você tem que saber o que ele pensa. Como você vai combater uma coisa que você não sabe o que é? Então é muito importante você saber o que o outro lado está falando, está pensando. Com certeza, Total. concordo 100% contigo. E tu sente então que tem uma resistência lá no Morning Show por causa de opiniões, as pessoas não estão dispostas a ver. Sim. Mas tu tá falando mais de uma galera do teu lado ou uma galera Da galera do meu lado, É. que fala, não assisto porque eu não aguento o cara. Ou a própria existência de um cara que tá ali e que contrapõe as tuas ideias, pra mim já soma muitos pontos. Claro. Já torna programa mais muito mais interessante. Exatamente. Se não virar chá de comadre, É, entendeu? Sim, e é por isso que tá indo bem, né, imagino. Tá crescendo, a audiência Sim. tá crescendo. Só que tem muita gente ainda que tem resistência a isso. Eu falo, gente, olha, tem que ter esse contraponto. E eles, é verdade, senão fica muito chato o programa. E realmente fica, entende? Tem que ter. E você cresce nesses embates, entendeu? E dá a oportunidade das pessoas pensarem e escolherem o que faz mais sentido para elas. Porque elas Sim. são Entendeu? capazes de fazer isso, né? Exatamente. Eu coloco meu ponto de vista, o João coloca o dele, o Paulo coloca o dele, a Paulinha, o Adriles. Cada um coloca o seu. E aí o público escolhe o que faz mais sentido para eles. Talvez o que eu falo, 25% faz sentido para eles, 25% é o que o Paulo fala e 25% é o que a Paulinha fala. Faz uma coxa de retalhos e aí ele pronto. constrói a opinião dele. Total. Entendeu? Mas parece que hoje em dia, pra parte da sociedade, a responsabilidade individual pelas coisas que ele absorve na internet não existe. A partir do momento que alguém fala alguma coisa e pode ser interpretado de um jeito burro, que pode causar a morte dessa pessoa, a responsabilidade é total do cara que falou a burrice, não do cara que interpretou a burrice como verdade.
Eu concordo contigo e acho que isso daí é o principal motor pra toda essa censura, entre aspas, que a gente vê rolando hoje aí. Mas você Tipo, concorda? eu sou completamente contra o lance de deletar o canal do Alan, por exemplo. Meu, Discordo acabou de com o Terça 90% Livre. das paradas que ele fala, mas, porra, deixa o cara falar, Deixa ele caralho. falar, mano. Quando que O alguém Terça falando... acabou. Acabou, fechou as portas. Não tem como se sustentar. Bloquearam todas as Os caras estão contas. querendo trazer ele de volta pro Brasil pra prendê-lo, né? Isso é bizarro. Isso eu acho um pouco bizarro. Ele tem que Se pedir for asilo por causa de político. opinião, Tenho certeza que ele consegue esse asilo político. Também acho. Perseguição Nos Estados política, Unidos ele tem... Onde já se viu? A gente Claramente se perseguição. vive num país que está perseguindo jornalistas. Você pode questionar ou não se ele é realmente um jornalista, mas eu entendo. É jornalista. Atualmente não precisa ter o diploma Sim, em sim. universidade para ser considerado jornalista. Ele pesquisa, ele vai atrás de informação e ele traz para o público. Isso é o trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista é alertar por se tem alguma coisa errada acontecendo, trazer essa informação para o público, trazer informação para o público. É isso que um jornalista de verdade faz. Mas você E é isso que ele fazia. Mais ou menos, né? Tipo, trazer informação. Às vezes a informação era meio... Por exemplo, Ou seja, eu já vi um vídeo dele falando coronavírus é o caralho. é assim, Tomando cu coronavírus. Parece ser um cara assim que, porra, tá... Nossa, esse cara é foda. mas é a opinião dele. Tudo bem, mas não é uma opinião foda. Opinião de bosta. Não. Ok, mas é a opinião dele, não é crime. Ok, mano, não tô falando que é crime, tô falando só que ele tem umas Mas opiniões aí de bosta. faz. É só isso que eu tô Tá, falando. tem jornalista do UOL, Folha, que tem uma opinião Tudo. bosta também. bem. assim, Então aí, né, continuando falando bosta, desinformando a população e tudo ok. Tudo bem, tudo bem. É Porque que aí só, não vai contra o STF, aí não vai contra o establishment, aí ok. é só que no meu... Pra mim, tipo... Eu não o considero um puta jornalista. Só isso que eu queria Mas deixar... tem que ter esse direito Com de certeza, liberdade. pelo amor de Deus. Isso aí é... Eu acho um absurdo cercear alguém que tá falando o que pensa. O cara tá falando o que pensa, as opiniões dele. Por mais merda que seja, o cara tem que ter o direito de falar. Com certeza, é isso. Não então pode ter todos concordamos num ponto É, aqui. claro, é liberdade, né, gente? Vocês trabalham com comunicação. Sim, não tinha como eu ser Então, se contra isso. essa censura chegar pra todo mundo... Exatamente, a vai boca chegar de em vocês mim. Vai, A gente Vai é um dos chegar. primeiros na Calado fila também. ali. Pois Porra, é. porra. Pois A gente é. Esse é o perigo. Top 3 entendeu? ali, né? Aham. Que às vezes as pessoas de esquerda acreditam que, eu sou com eles e ok. Não, meu, uma vez começada essa censura, ela vai atingir todo mundo. Nunca espere que a censura vai parar. Tipo, É porque- calou os conservadores, ok, vai parar agora. Meu, não seja ingênuo. Não É aquele seja lance que o Monark falou, que alguém tem que controlar. Se for ter o controle, alguém tem que controlar. E quem garante que esse alguém não é um completo filho da puta? Ou vai se tornar, né? Ou vai se Não, torna. vocês que é humano, é um ser humano. É um ser humano. Esse daí é o grande problema. É um E não ser tem uma diretriz clara, é uma diretriz subjetiva, né? O que é discurso de ódio? Esse cheiro fica depois? Fica. Fica? Mentira. Fica. Fica não, fica Não? não. Então vai, Fica assim. olha pra lá. Não, Eu sou pra cá. fica não, né? Tá. Não é que amanhã eu tenho um programa cedo, gente, pelo Não amor. fica Ah, não. se você não tomar fica, banho, não. faz. Não, no cabelo. Que vocês não lavam sempre, na verdade. Eu tô tomando Rocutan, daí não posso Não- lavar todo dia, pode senão crer. resseca demais. Pode que não, tô ligado, tô ligado. Esse moleque. Todo dia eu falo pra esse filho da puta soprar a porra da fumaça pro outro lado, não falo? Todo dia. É que eu tô conversando, às vezes eu... Desculpa, foi mal. Caralho. Tranquilo. Tá. Você tá na sua liberdade. Ok. Mas você tá chegando na minha, tá atingindo a minha. né? Então, pois é. Verdade, vamos virar pra esse lado. Bom. Já não sei. Né? Cancela o Monark. Bom, tem mensagem aí, Gê? Tem, deixa eu começar com o vídeo já. Tá, começa com o vídeo aí. Ó. Esse cara aqui já apareceu. E aí, Zoe, tudo bem? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o governo Bolsonaro votando junto com o PT e com o Centrão, que prometeu combater, pela PEC da vingança, PEC da impunidade e afrouxamento da lei da ficha limpa.
Aí, Monark, dá uma olhada, essa é antiga, Que hein? isso? Relíquia. Caralho, relíquia caralho. máxima isso Aí daí. tirou onda máxima. Essa camiseta eu vendi 10 anos atrás. Sério? Aham, e o cara comprou. É do que essa camiseta? É de Minecraft, eu fazia joguinho. Gente, eu nunca entendi esse jogo. Minha irmã Quadrado, joga. tudo É porque eu não quadrado. tinha lá em Cuba, pô. Não. Que horror, velho. Desculpa. Ai, meu Deus. Não, agora pra mim, agora não tem pra porra nenhuma em Cuba. Pelo jeito que tu falou, pô, nego com sufoco de pegar papel higiênico. É, em Cuba não tem papel higiênico. Caralho. Só pra turista. E pra quem tem dinheiro pra comprar. Bom, enfim, ele falou da PEC da vingança e mais duas. E votar do- junto com o PT. Isso, é. Essa PEC da vingança, a Bia Kicis, ela fez um vídeo esclarecendo bastante, porque ela votou a favor. Não interfere, assim, diretamente no Ministério Público. O Conselho já existe, né, que ele investiga, né, e vê se está tudo certo no Ministério Público, se as decisões que estão sendo tomadas são ok, enfim. O que eles queriam, o que o Congresso queria era aumentar o número, né, de indicados pelo Congresso Nacional. Então, gerou uma polêmica muito grande, mas a Bia Kicis explicou de uma forma bem didática. Tem vários casos que o Ministério Público não é parcial. Então, ele tem que ter essas pessoas que ficam de olho, entendeu? Então, não seria uma interferência direta do Congresso Nacional. Eles colocariam, como já colocam, acredito que são 15 advogados que eles colocam lá, colocariam um pouco mais, para aumentar essa coisa de olhar para ver se o Ministério está trabalhando. Mais olheiros. Exatamente. Garantir Entendeu? ali uma Aí ficou essa coisa de, imparcialidade. será que... Exatamente. Será que é interferência política? Aí tá essa discussão, assim. Bom, o meu olhar cético sobre essa informação me diz que eles estão insatisfeitos com o atual grupo de 15 pessoas que ocupam os cargos ali. Eles querem ter uma mudança nas decisões que eles tomam. Muda a cada 2 anos, né? Essas pessoas. Acredito Vou que cada acreditar em 2 você. anos. Eu não manjo. Eu acho que é. E só assim, tipo, é claro que eles estão fazendo porque eles querem ter mais poder político lá dentro que hoje em dia eles não têm. É por isso. Agora, se é bom com esse Congresso ter mais esse poder ou não, aí é outra discussão. Dividiu muito a opinião, né, das pessoas, dos parlamentares também. O governo, ele liberou para a bancada votar. Como que você acha? Exatamente. O governo foi democrático nesse sentido e não deu uma orientação de sim ou não. Não, cada parlamentar votou conforme o que acredita. Mas eu recomendo bastante que assistam o vídeo da Bia. Ela foi procuradora por 24 anos. A irmã dela é do Ministério Público, das antigas. Então, ela explicou muito bem essa questão aí dessa lei, que afinal não passou, né? O Congresso derrubou, já era. Já não tem mais jeito. Bom, E sobre votar com o Centrão, é o que eu te falei. Às vezes, infelizmente, tem que fazer esse tipo de aliança sim, senão não consegue governar. Eu discordo um pouquinho de você. Não tem como governar, gente. Ele tá governando? Mais ou menos, né? Então. É o Ele único que fez respeita aliança, a não leis. fez? É o único que respeita a leis. As Ele leis. fez aliança. Mas é bom para mostrar que ele respeita as leis. E não é um Fazer ditador aliança como... com o Centrão não como- é respeitar as leis. É E uma você coisa quer o quê? diferente, Que ele não. se isole completamente, aí não aprove mais nada e pronto. Eu preferia que ele fosse até o fim mesmo. Comprasse a banca antissistema mesmo, não se aliasse ao Centrão, e se fosse para ser derrubado, fosse derrubado, e é isso. Não sei. Porque, como a gente está vendo, ele Sim. não está realmente muito governando, não consegue fazer muitas coisas, Sim. Por causa da ditadura da toga, né? e mesmo assim ele se aliou ao Centrão. Então, se o objetivo de se Se aliar assim ao tá Centrão... ruim, imagina sem ter se aliado. Entendi. E sobre voltar com o PT às vezes apoiar e tal, é da política. Às vezes você vai votar mesmo. Se é pro bem do país, tem que se juntar mesmo. Vai fazer o quê? A ideologia não pode falar mais alto do que o bem do país. Às vezes é preciso deixar de lado a ideologia pro bem do país. Tá bom, é que eu acho que... Ok, eu acho que ele deixou de lado a ideologia de certa forma, mas não sei se deu resultado, é só isso que eu questiono. Sabe qual que é o problema, na minha visão?
Você se alia ao Centrão, é aquela mesma coisa. Você acha que você tá olhando pro abismo, mas quando o abismo olha de volta pra você, fudeu, tá ligado? Sua alma foi sugada e já era. Cara, Foi olha pro profundo abismo. agora. Essa foi foda. É. Foi abismal essa daí. Doideira. O Acriano manda aqui, ó. Zoe, fico feliz por você se livrar da ditadura de Cuba. Você virou uma voz forte e importante contra o regime. Igual o Tony Montana fez nos anos 80 e também como Elimar Gonzalez, que fugiu da péssima situação da Venezuela. O Acriano é um babaca. Tá te zoando aqui. Ah, O Tchê Gabiru mandou aqui, ó. Salve, salve família. Vocês não têm medo de perder a empresa de vocês caso o PT volte ao poder? Hoje o STF está fechando canais com uma canetada. Imagina com o apoio do presidente em exercício. Lula diz claramente que quer regular a internet e a mídia. Vale a pena anular e arriscar? Cara, é que eu acho que aqui tu foi indo muito longe. Assim, imagina, será que não ia ter nenhuma repercussão social um cara fechar um canal, não só fechar um canal de internet, mas tirar a minha voz sem eu ter cometido nenhum crime? É que depende do que vai ser crime daqui no futuro, né? no futuro não, agora, né? É bom. Não consigo discordar. Mas assim, eu nem falo só de política, pô. Mas eu entendo, mas às vezes você falou alguma opinião que, porra, na época vai ser politicamente incorreto falar, sua fala vai causar mortes. Pô, mas tu acha e, que portanto, o seu canal tem que ser banido, cara. É isso. Mas é que eu acho bizarro o mero pensamento. É bizarro até acontecer. Todo mundo, ó, lá no Irã, foi no Irã, né? Que o Talibã, não foi no Afeganistão. No Afeganistão, o pessoal tava lá 20 anos vivendo uma vida normal. Você podia ser jornalista, você podia ser esportista, juíza. E agora tem gente sendo decapitada na rua. E aí é bizarro, mas aconteceu. Né? Os caras nem podiam imaginar que isso acontecia. Ah, tá acontecendo. Sendo gente que mas é isso. Você acha que não pode acontecer? Eu acho que vai acontecer. É. Bom, então aí como é que a gente faz? O que a gente faz então no A segundo gente turno? fala, a gente alerta as pessoas que isso está acontecendo. A gente tem inimigos da sociedade que querem cercear o nosso discurso e querem de várias formas, através da lei e através das grandes empresas. E é isso. Já tá acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer, já tá acontecendo. Através da lei e dessas empresas. Não, tudo bem, Já mas... aconteceu com a gente. A gente tomou ban de uma semana, Nossa. que foi inclusive revertido pelo próprio YouTube, porque eles viram que eles erraram. Tomamos de uma semana no canal de cortes, entendeu? Porque um dos nossos convidados falou uma opinião dele, que pode estar errada, provavelmente estava errada, mas por ele ter uma opinião errada, nós fomos banidos durante uma semana, nosso poder de alcançar milhões de pessoas foi tirado durante uma semana, dinheiro pra caralho foi tirado durante uma semana por causa da opinião de um convidado. Então isso já está acontecendo. Mas E tu acha vai que o só Lula piorar. é o cara que... Olha, o Lula com certeza não vai ajudar nesse sentido. Ele Cara, pra mim tá muito Bom, até claro aí esse tudo bem. cenário que tá se desenhando. Não é à toa que o Lula foi inocentado de todos os processos aí, da maioria dos processos, tem alguns aí que estão correndo e Não tal. é que ele foi inocentado, na verdade, né? O caso vai ter que ser rejulgado. Então, Ele nem foi inocentado. tá sendo de novo, né? O processo tudo de começou novo, de é. novo. Pra dar exato. tempo dele ser eleito no que vem. Entendeu? Realmente Ou isso daí é muito bizarro. tentar eleger o Lula. Porra, o lance de só acho prender o estranho, cara quando o cara tivesse... tipo, não pode mais ser preso em segunda instância, isso é bizarro. Isso é sujo. E tem livros de alguns ministros aí do STF, que eu não vou falar nomes, que no livro Porque você não vai falar nome. Você tá com medo da censura. defende a prisão Segunda em instância. segunda instância. E agora é É, verdade. e tu deve conhecer, porque você estuda será isso. que eu pego e queimo esse livro? Porque o que o ministro ensinou tá errado, né? Agora no Supremo defendeu outra coisa. No livro defendeu a segunda instância, depois criticou a segunda instância Tipo, no, quem no que é contra a plenário. segunda instância, né? Fora de ser juridicamente óbvio, quem que é contra essa porra? Bizarro. Quem apoia o Lula e quer o Lula a qualquer custo. É. Bom, é isso. Zoe, calma aí. Como é que você fala seu nome? Zoe? Soe. Zoe. Zoe. Conhece. Tá. Zoe, muito obrigado pelo Obrigada, papo. Obrigado eu por que vir aí. agradeço. Obrigado. Espero que você tenha curtido. Gostei muito. Quais são as suas redes sociais?
Zoe, Z-O-E, Martinez com Z, 05. Por que 05? Meu número da sorte. Entendi. E tá lá Morning Show. no Morning Show. E Tô na no TV Morning também Show. saiu recentemente. Quarta-feira, a TV, estaremos na TV, a Jovem Pan. Terá espaço agora na TV. Então, nos assistam, por favor. Maneiro. Não tenham audiência. Eu acho muito legal, eu sempre falo o jornalismo que a Jovem Pan faz, que ele dá espaço para os dois lados. Não é só direita que tem lá. Tem um contraponto, e isso é muito importante. Então, Total. ele Isso é legal. traz... Ele não traz só o lado direita. Aí a direita vai e vomita tudo que tem para falar e papapá. Não. Tem os dois lados. Aí tem o debate. E eu acho que é nesse debate que as pessoas aprendem. Também Então, acho. Isso traz conhecimento para a pessoa, enfim. Então, eles fazem esse jornalismo. E eu gosto muito. Não é porque eu trabalho lá, eu sempre defendi a Jovem Pan. Eu sou uma grande Olha o fã. olhinho dela como brilha. Ela... total. Jovem Pan. Ai, gente, eu tô muito feliz, real. Zoe, obrigado. Então, ó, Zoe Martini05 nas redes aí, segue a Zoe, segue a gente também, dá o like, se inscreve e obrigado pela tua audiência aí essa noite, tá bom? A gente se vê depois. Tchau. Um beijo. Tchau.